Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 82, com o tema Em Espírito. E eu sou Cristina Moreira e farei esse estudo com vocês. Como é de costume, eu farei a leitura do capítulo e depois iremos fazer algumas reflexões a respeito dele para que nós possamos tirar ainda mais proveito, melhor proveito do que o capítulo nos ensina. Como é de praxe, vocês já devem ter observado, os capítulos eles têm um início e nesse início eles têm um prefácio, e no nosso caso aqui do capítulo 82, o prefácio é de Romanos, capítulo 8, versículo 13, onde Paulo destaca: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Vamos lá. O capítulo nos diz o seguinte: quem vive segundo as leis sublimes do Espírito respira em esfera diferente do próprio corpo material em que ainda pôs os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Da ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos, a própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como ver correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento permanecem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Então vamos fazer a análise sobre essa questão que remonta a primórdios da história da humanidade. Vários e vários filósofos, vários e vários pensadores tentaram responder à pergunta: o que é o homem e como o homem se constitui, como o homem é constituído, do que ele é constituído, e vários pensadores fizeram a questão de dizer que o homem é, por exemplo, o Aristóteles. Eles diziam que o ser humano é uma dualidade, né? O Platão, o ser humano é um composto. E ele composto é uma dualidade como? De que forma? Bom, ele tem uma alma, ou ele tem um espírito, e ele tem um corpo, ou ele tem uma matéria. Né? Essa parte espiritual, que é imortal, e essa parte corpórea ou material, que seria mortal, que seria perecível.
Então é necessário que esse homem viva, e isso os filósofos já diziam desde o início, vivam de acordo com valores, vivam de acordo com sentidos, vivam de acordo com perspectivas que façam com que ele elevem ainda mais o seu lado espiritual, né? E deixem de seguir os enganos, deixem de seguir os percalços que muitas das vezes a questão corpórea nos dá, né? Os sentidos, por exemplo. Os sentidos, que são a questão corpórea, acabam fazendo com que nós incorramos em certas falhas. Né? Todos vocês devem saber que séculos e séculos pessoas viveram e desencarnaram nesta urbe, né? Ou seja, vieram, fizeram o processo dela de encarnação e se foram para o plano espiritual com uma concepção, a concepção de que a Terra era fixa e o Sol girava em torno dela. Mas quem dava essa explicação para elas? Se você observar, se você parar para analisar, essa explicação se dá, ou esse entendimento acaba sendo conseguido, porque elas tinham para si que a experiência do nascer do Sol e do pôr do Sol revelava isso. E o nascer do Sol e o pôr do Sol que revelava esse tipo de coisa para elas era o quê? Era um dado sensorial. Era um dado que vinha daquilo que o corpo era capaz de estabelecer, era capaz de determinar para elas. E agora nós temos uma nova visão, né? Nós temos a visão de que a Terra é fixa, né? De que a Terra, né, está ali em torno do Sol, girando em torno desse Sol, né? Ela não é fixa como antes existia, né? Ou seja, não é o Sol que está ali sendo a estrela maior que acaba se deslocando, né? Nós estamos tudo em movimento. E essa concepção, né, se dá por conta do quê? Se dá por conta de que nós precisamos aprender e nós precisamos compreender a realidade, nós precisamos assimilar essa realidade do ponto de vista muito mais espiritual, ou seja, muito mais elevado, muito mais transcendente, muito mais científico, do que do ponto de vista empírico, sensorial e, né, de forma experimental, mostrando muito da experiência do que a gente vê no cotidiano. E aqui nós temos um capítulo interessante no livro Pão Nosso, né? Um capítulo que nos remete ao fato de que nós somos espíritos encarnados. Ou seja, o que o Platão, o que o Aristóteles, né, o que o Sócrates, enfim, todos esses pensadores que nos precederam em muito na história, já haviam concluído, né, e inclusive dando supremacia para esse lado espiritual, nós estamos retomando hoje, séculos e séculos depois, né? Nós somos espíritos encarnados. E enquanto vivermos, enquanto espíritos encarnados, nós deveríamos fazer o quê? Segundo o que está escrito aqui no capítulo do livro. Nós precisamos viver de acordo com os valores, de acordo com o entendimento e, sobretudo, à altura do que realmente somos, espíritos encarnados. Porque somos espíritos encarnados, é que a gente precisa efetivamente caminhar de modo diferente. E não só caminhar de modo diferente, mas demonstrar que esse caminho é necessário para que todas as pessoas, de um modo geral, tenham condição de caminhar da mesma maneira. Então vejam, quando o capítulo inicia, ele diz assim: quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente. Respira em esfera diferente. Quando eu sei que eu sou um espírito encarnado, a tendência é eu respirar em esfera diferente. Em outras palavras, a tendência é eu observar a realidade com outro prisma. A tendência é eu verificar a realidade que está em torno de mim
com o outro olhar. A tendência é eu verificar tudo que me cerca com um outro entendimento. Eu não vejo as coisas como sendo minhas, como sendo propriedades minhas. Eu não vejo a fragilidade do outro como sendo a possibilidade de me lucupletar com essa fragilidade. Eu não vejo a dificuldade e a aflição como sendo um fim do mundo, mas como sendo uma possibilidade de eu crescer, de eu me aprimorar, de eu aprender algo mais, né? Então, tudo isso, todas essas questões, né, fazem com que a gente seja alguém que caminhe, que trabalha, que labuta, que está nesse contexto, enquanto espírito encarnado, né, fazendo as coisas de modo diferente. É aquela pessoa que consegue visualizar coisas que a gente não visualiza. É aquela pessoa que consegue analisar coisas que a gente não consegue analisar ainda. O que foi o Cristo, né? A passagem de Cristo. Era um espírito encarnado, né? Ele se fez homem para chegar aqui e ensinar os princípios do amor. E quando ele faz isso, por ser um dos maiores espíritos que já pisou nessa terra, ele vive segundo o Espírito. Ele ama, ele perdoa, ele aceita que aquele que é aflito chegue até ele. Ele não segue as regras sociais e simplesmente menospreza todos aqueles que a sociedade menosprezava. Ele acolhe, ele atende, ele simplesmente faz diferente. Esse fazer diferente do Cristo, inclusive em alguns momentos, faz com que ele seja mal visto, porque ele fere os princípios e costumes que existiam até então. E para que a gente entenda o motivo dele ferir os princípios, dele ferir os costumes, né? Colocando no lugar dele algo muito mais elevado do que esses princípios e que esses costumes, é perceber que ele estava vivendo aqui a vida de espírito. Ele estava vivendo as leis sublimes do espírito. Ele não se importava com o que efetivamente nós fazemos, porque nós não vivemos essa lei sublime do espírito. Né? Nós nos compadecemos com coisas, ou nós nos completamos com coisas que, vamos dizer assim, agradam muito mais o corpo do que o espírito. Cristo não vê assim. Ele não vivia assim e ele não vive assim. E ele veio nos ensinar a não viver assim. Ele veio nos ensinar a dizer não para as questões que são passageiras, para as questões que são rápidas, para as questões que não fazem com que a nossa evolução seja obtida, para as questões que acabam sendo entraves para a nossa reforma íntima. O que é a possibilidade da reencarnação, que é um dos temas centrais da doutrina espírita? A possibilidade de eu retornar, e retornar aparando arestas, resolvendo questões que ficaram pendentes, sorrindo para aquelas pessoas para quem eu não sorria, amando aquelas pessoas para quem eu não amei. É a possibilidade, é a parte 2 do filme, que é concedida para que eu retorne e resolva aquilo que eu deixei pendente na medida em que eu não vivi sob as leis sublimes do Espírito. Então vejamos a possibilidade de o tempo inteiro priorizar as leis sublimes do Espírito,
de fazer aquilo que é bom, não porque eu vou me enriquecer, não porque eu vou receber uma homenagem, não porque eu vou receber um prêmio, mas porque faz bem interiormente a minha pessoa. Eu me sinto bem fazendo aquilo. Se o outro não compreendeu a bondade que eu fiz a ele, se o outro me recriminou porque eu fiz aquilo, mas a minha consciência revela que eu fiz o correto, então eu estou vivendo de acordo com as leis sublimes do Espírito. Jesus, quando esteve na terra, em nenhum momento ele fez coisas para agradar a consciência dos outros. Quando ele se foi, ele se foi com a mesma consciência, com a consciência de quem trabalha e vive pelas leis sublimes do Espírito. Ele não se deixou subornar, ele não se deixou enganar, ele não se deixou seduzir. E é exatamente isso, meus amigos, que nós precisamos fazer se quisermos viver de acordo com as leis sublimes do Espírito. Façamos o bem sem pedir nada em troca. Continuemos agindo de acordo com os parâmetros da nossa consciência, mesmo se formos recriminados pelos outros. Porque, como eu falei, você não vê dificuldades, você não vê aflições, você não vê domínio, você não vê na fragilidade do outro uma capacidade de crescimento ou de enriquecimento ilícito. Mas você vê na fraqueza do outro a possibilidade de você crescer ainda mais e fazer com que ele cresça junto com você. Agora, existe o livre-arbítrio, né? Se ele não quis isso, ele com certeza terá uma nova oportunidade para fazer. Essa foi a nossa contribuição para o Divulgar Net. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.